De volta, agora sim a gente vai bater um papo com ele, Luiz Nuin, que é analista da Levante, já está aqui para falar com a gente. Luiz, seja bem-vindo aqui à nossa programação sempre, uma ótima tarde para você, obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui desse fechamento do mercado. Boa tarde, pessoal, eu que agradeço novamente pelo convite, estava acompanhando a programação Saravalli falando, concordo em número, gênero e grau com tudo que ele falou. Pois é, olha essa situação, né, Nuin? Bom, mas eu até quero trazer um pouquinho até do cenário lá fora, antes da gente falar aqui também do Brasil. A gente teve aqui nessa quarta-feira resultado do fechamento do mercado do Walt Disney. Dizem que deixou aí, muita gente feliz, inclusive com os números, mas uma coisa me chamou a atenção, eles já anunciaram cortes aí para poder ter redução de custos, enfim, mas também vai entrar naquela onda de demissões que a gente tem acompanhado acontecer com todas as Big Techs. Uma das últimas que tinha anunciado tinha sido a Dell, mas a gente viu esse movimento com Zoom, Microsoft, enfim. Qual o recado que fica, Nuin, nessa situação? O que quer dizer toda essa onda de demissões que tem acontecido nesse setor? Olha, é difícil falar de forma simples, mas tentando resumir, para mim isso é reflexo de uma exuberância um tanto quanto grande nos últimos, 10, 15 anos em termos de liquidez, né? A gente já tem batido bastante nessa tecla aí já há algum tempo. A gente está vivendo um movimento de inversão, né, saindo de um mundo de bastante liquidez exagerada para escassez de liquidez, né? E isso vai a performance, né, margens e rentabilidade parece que ficaram em segundo plano nos últimos talvez 10 anos, né? Então a gente viu aí uma criação verdadeira de uma indústria de captação de dinheiro, né? As SPACs, né, aquele Special Purpose, é um exemplo disso, né? Você cria um dinheiro sem destino, você aporta aquele dinheiro em um fundo que vai procurar uma ideia em algum momento no tempo, né? O dinheiro vai ficar parado até que o gestor do SPAC fizesse efetivamente a aplicação daquele recurso em determinada empresa. Então, é um dinheiro parado no tempo procurando por uma oportunidade, quando o mais racional seria o contrário, né? Você obviamente tem uma ideia e apresenta essa ideia e faz a captação, e não o contrário. Então, eu acho que esse movimento aí essa série de demissões são ajustes a esse momento de exuberância. A gente pode se perguntar, né, a contratação lá atrás estava certa e agora a gente está entrando num mundo diferente, ou essa exuberância levou um número grande de contratações que efetivamente não eram necessárias, né? Eu vou usar um exemplo aqui, o Twitter, que ficou famoso nas discussões nos últimos tempos. Acho que uma das primeiras coisas que o novo presidente da empresa, né, o novo proprietário da empresa fez foi cortar o quadro pela metade, né? E eu faço uma pergunta para vocês. Eu não sou um grande usuário de Twitter, mas pergunto para quem usa aí com frequência e as pessoas não viram basicamente nenhuma diferença. Então, a pergunta é, aquelas 3.500 pessoas que faziam parte da equipe eram efetivamente necessárias, ou, dado que a gente não se preocupava com performance e com receita, com margem, com rentabilidade, isso tinha ainda algum espaço? Eu acho que o mundo mudou e a gente vai voltar àquela velha tônica onde o dinheiro tem custo e rentabilidade no final do dia importa. Acho que o resumo da ópera basicamente é esse. Perfeito, Luiz. Inclusive, eu gostaria de saber, assim, da sua avaliação. Nós tivemos algumas das maiores empresas de tecnologia já divulgando os seus resultados. Tiveram alguns levantamentos aí que apontavam que as 5 maiores tiveram um decréscimo de 35% nos seus lucros comparados ao ano passado. Então, perderam esses lucros, perderam essas margens. A gente pode avaliar de outras formas, claro, o resultado o resultado das operações dessas companhias no último trimestre, mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: nós tivemos grandes anúncios de demissões, nós tivemos uma otimização em alguns processos, as companhias focando naquelas verticais de negócios que são mais rentáveis.
A partir desses resultados de tecnologia nos Estados Unidos, a mensagem para os investidores de tech é mais positiva ou negativa? O que está fazendo mais peso aí na tomada de decisão? Você está olhando com maus olhos no sentido de estão perdendo seus funcionários, estão deixando alguns projetos que já demandaram muito investimento de lado, como é o caso do metaverso pela Meta? Como que você está avaliando a mensagem para esse começo de ano? É mais positiva ou negativa a partir desses resultados? Olha, eu diria que é negativa no curtíssimo prazo, porque a ação acaba sofrendo com os resultados nesses momentos curto-prazistas, né? O mercado olha, às vezes, o resultado em si e a gente vê uma volatilidade violenta, né? Então, Netflix, por exemplo, né? Sobe 20, cai 20. Né? Esses tempos atrás, acho que semana passada, 2 semanas atrás, Facebook divulgou o resultado, foi 20 de alta, né? Então, a gente tem visto essa volatilidade bastante grande depois dos resultados, né? A Amazon, por exemplo, soltou o resultado. E uma notícia ruim é que a principal linha de rentabilidade da empresa, que é a parte de AWS, que é o processamento em nuvem, veio com um crescimento menor do que se esperava efetivamente, e a indicação da empresa é que esse crescimento diminua ao longo do tempo, mas isso traz algum conforto de médio prazo, porque, como a gente comentou anteriormente, as demissões, esse processo de enxugamento dos quadros e otimização de vários processos, vai fazer com que as empresas, em algum momento, no médio prazo, sejam mais rentáveis, né? A rentabilidade ela não vem imediatamente depois de um corte grande de funcionários, por exemplo. Isso demora um pouco para aparecer no resultado da empresa. Então, de curtíssimo prazo, muitos resultados ruins, como você falou, né? Lucros caindo 2 dígitos em alguns casos, ruim no curtíssimo prazo, o pessoal acaba batendo no papel nos dias subsequentes à divulgação, mas é uma mensagem boa para o médio prazo, dado que a empresa vai passar a trabalhar com um quadro, né, e pessoas, em tecnologia, boa parte de custo é gente, efetivamente, né, são empresas de asset light, então é basicamente headcount que pesa mais no balanço de custo dessas empresas. Então você vai tirar uma parte relevante de custo dentro do resultado e, obviamente, isso vai se refletir em rentabilidade melhor. Eu acho que é o mundo se acostumando com escassez, né? A gente provavelmente vai ter tempos difíceis à frente do ponto de vista de crescimento econômico, veio da pandemia com bastante entusiasmo, contratando loucamente, e agora a gente passa pelo momento de enxugamento, né? A gente está passando por uma capitulação, né? O momento de pandemia, ele não pode ser perpetuado, e os quadros mais inchados meio que mostravam que as empresas imaginavam que aquele quadro pós-pandemia, de pandemia, né, principalmente para assuntos relacionados a comércio eletrônico, eles iam ser perpetuados. Infelizmente, para quem está nesses programas de demissão, esse quadro não se perpetuou. Isso vai se perpetuar, entre aspas, o contrário, um mundo mais escasso e de crescimento mais modesto. Maravilha, eu gostaria de convidar a essa nossa conversa, claro, o estrategista-chefe da Sarinvest, Marcos Saravalli. Por favor, fique à vontade. Sei que você tem algumas perguntas aí para o Luiz, inclusive envolvendo o carnaval, mas aí é conversa para outro horário. Mas fique à vontade aqui para aproveitar o nosso programa e fazer as suas perguntas sobre o mercado. O carnaval está chegando, hein? Muito boa tarde, Luiz Nuin. Como é que estamos, hein? Grande Saravalli. O pessoal está perguntando aí se hoje teremos presença dos seus cachorros aí na audiência ou não. Que, aliás, eu sigo, hoje são lindos. Hoje não. Hoje não. Aqui a gente é pet friendly aqui no escritório, mas seria injusto, né? Eu estou com 12 cachorros, seria injusto eleger apenas um para trazer para o escritório. Mas você poderia colocar 12 TVs na sua casa, já seriam 12 audiências aqui na BMC News, né? Pode pensar nisso. Exato. Exato. Aí, se eu fosse fazer o censo, né? Quantas TVs você tem? 12. Aí eu ia explodir no censo lá. É mesmo. Ô Nuin, aproveitando, vamos voltar aqui para o mercado e manter a pauta internacional. Mas ontem, a princípio foi essa. Então a primeira pergunta já é:
se esse foi o único motivo ou o principal motivo, mas teve a apresentação ali essa semana do chat do Google, né, concorrendo aí com o famoso chat da Microsoft, né, o inteligência artificial. Então são várias perguntas em uma, assim, as ações estão despencando, eu digo assim, por uma empresa que vale $1 trilhão, né, ou nesse valor, qualquer 1% para cima é bilhões para baixo ou para cima, mas a pergunta é, primeiro, você acompanhou, você acha que é tão ruim assim, qual foi a decepção, o que tem feito, se é só isso realmente que tem feito as ações do Google, essa oscilação aí recente ou tem algo a mais, né? Então, são várias perguntas porque parece que realmente a Microsoft está saindo na frente aí nessa parte de inteligência artificial, né? Quem na verdade está saindo na frente é um papel que ele não é tão conhecido, imagino que pouca gente conheça, é uma empresa que chama C3.ai, ela tem listagem na bolsa lá fora, infelizmente a gente não tem BDR aqui. Eu tenho um pouco de conforto de falar do assunto, porque eu trabalhei 3 anos com a implementação de projetos de inteligência artificial especificamente para a indústria, né, para vários tipos de indústria. Voltou um pouco do hype, né? Esse hype se criou lá em talvez 16, 17, 18, acabou ganhando corpo 19, veio a pandemia 20, 21, né, o hype continuou. Com esse enxugamento de liquidez, a gente viu investimentos em tecnologias diminuindo razoavelmente e agora o ChatGPT volta a trazer a atenção de mercados, né, de investidores em geral, para o que é aquilo, né? Se você for olhar essa C3.ai é um byproduct, digamos, da tecnologia desenvolvida pela OpenAI, que é a empresa detentora da tecnologia do ChatGPT, perdão. Você comentou do Google, né? O Google lançou também, acho que essa semana passada, digamos, um concorrente para a tecnologia embarcada no ChatGPT. Quando foram fazer um teste aberto, público, filmado, o teste não deu muito certo. Então, e aí a pessoa que fez a apresentação do teste disse, olha, tá vendo? É necessário que a gente invista mais tempo em treinamento de modelo, isso e aquilo. Eu acho que tem muito buzzword efetivamente em cima do assunto, né? Não sei se vocês chegaram a fazer testes, eu fiz alguns testes aqui no ChatGPT, ele realmente tem uma funcionalidade muito boa, mas a tecnologia como um todo, ela tem muito mais capacidade do que efetivamente aquilo que o chat entrega, e para mim os maiores ganhadores não vão ser efetivamente as empresas que, obviamente as que desenvolvem, elas vão ter ganhos efetivos disso, né? A própria OpenAI recebeu investimento da Microsoft, a Microsoft para mim está correta pelo tamanho da empresa e não tentar desenvolver, é um famoso, não é um greenfield, não é um projeto greenfield, dentro da Microsoft isso vai se tornar um brownfield, né? Já pega alguém que pastou bastante tempo aí no desenvolvimento e já pega uma tecnologia já mais bem desenvolvida e embute isso dentro dos produtos, porque essa é a vantagem da tecnologia. E aí eu volto no começo da resposta, né? Essa empresa que chama C3.ai, ela vai, por exemplo, pegar a tecnologia embarcada dentro do ChatGPT e vai incluir na oferta de serviço deles. Então, para mim, essas empresas que são mais de nicho e que não precisam efetivamente desenvolver, e o custo desse desenvolvimento é um custo bastante alto, para mim, a primeira e segunda derivada talvez sejam as maiores ganhadoras. Tá? Essa é a minha humilde opinião, e eu acho que muito se discutia, né, dentro do setor de tecnologia propriamente dito, o pessoal falava Skynet, né, aquela história do exterminador do futuro e tudo mais. A gente, se pegar, por exemplo, a BuzzFeed, né, que é uma empresa de notícias e conteúdo, ela, né, fez um corte de, não sei, eu não lembro exatamente quantos funcionários, mas foi um número relevante, e ela, na sequência, contratou o ChatGPT como funcionário para geração de conteúdo. Eu acho que muita coisa que é
As vantagens dessas tecnologias é que você otimiza muitos processos e agiliza muita coisa, mas o julgamento, né, que é o que eu estava comentando com o pessoal hoje aqui, julgamento, ele vai continuar sendo algo das pessoas, do ser humano efetivamente. Então ele vem para agilizar muita coisa que é, entre aspas, burocrática, para que a gente tenha mais tempo de gastar tempo efetivamente com a parte analítica, tá? Mas acho que essa queda do Google, se eu não me engano, o Google tava caindo razoavelmente bem hoje. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Vem ChatGPT, joga a expectativa lá em cima, o Google vai, lança uma plataforma semelhante e no primeiro teste público a plataforma falha de maneira fragorosa. E aí, né, o pessoal fica um pouco preocupado com essas falhas, já que, em tese, numa apresentação pública, imagino que eles tenham praticado algumas vezes e nem assim o salvou de um vexame, né? O robô ficou nervoso, né? Só para terminar aqui, a C3.ai... Desculpa, não entendi. Posso fazer a comparação com aquele veículo da Tesla lá, blindado, que foi fazer a apresentação e passou aquele vexame? Mais ou menos isso, né? Aquela picape da Tesla, né? Trazendo os dados aqui especificamente também, nós temos as ações de Alphabet, neste momento, caindo 5,49%. Então, queda bem acentuada para os ativos da Alphabet, o Google Alphabet, essa mesma companhia, 5,49%. Foi o que o Saravalli comentou, né? Qualquer 5% por uma empresa que vale 1,2 trilhões é razoavelmente grande no valor absoluto, né? Mas acho que é isso, eu acho que esses movimentos de hype tecnologia, eles são cíclicos, né? Você tem um hype no começo, todo mundo usa, o ChatGPT conseguiu 100 milhões de usuários em pouco mais de 2-3 semanas. Se a gente for olhar na história, 100 milhões de usuários de uma plataforma lá atrás, depois da Revolução Industrial, por exemplo, demorou para uma nova tecnologia ou uma nova invenção, tem coisa que demorou 50 anos para acontecer. O chat conseguiu fazer isso em pouco mais de 3 semanas, né? E aí a poeira vai se assentar, a gente vai começar a entender melhor, você já conseguiu ler mais, já conseguiu se informar mais, e aí você começa a formar, digamos, uma opinião um pouco mais embasada, sem esse frenesi do momento que foi o que está acontecendo até agora, né? Mas eu escrevi até, acho que mais de mês atrás, falando disso. É um problema para o Google, entre aspas, se ele consegue uma plataforma como essa, que tem respostas muito mais assertivas para as perguntas, do que o motor de busca do Google hoje, né? O motor de busca do Google hoje, ele traz respostas assertivas, mas ele conta com você fazendo vários cliques na tela, porque é dessa forma que ele rentabiliza basicamente o motor de busca. Se ele cria uma ferramenta que a sua primeira consulta já é a consulta final, ele vai perder esses cliques na tela e, por exemplo, cliques em mensagens patrocinadas que ele traz como resultado de busca. Normalmente a primeira, segunda e terceira busca ali que ele traz como resultado são cliques patrocinados. Se ele é mais assertivo na busca, ele vai fazer com que a gente perca menos tempo procurando exatamente o que a gente quer. Então é um lado, digamos, negativo se ele faz o rollout dessa tecnologia à torta direito, ele vai, em tese, em algum momento, ter menos cliques rodando pela tela de busca dele. Ô Nuin, só para a gente complementar aqui o cenário internacional, até vou mostrar para depois alguns números, mas os múltiplos de algumas empresas de tecnologia, eles não estão ainda baratos, né? A gente pode dizer que eles estão descontados. Estão baratos, assim, estavam num preço muito maior, agora estão menores, né? Mas se a gente pegar, ainda tem empresas negociando a 15 vezes lucro, 30, 40, enfim. Você acha que em algum momento, né, que tudo mais constante, a gente tem o Nasdaq subindo forte, mas você acha que em algum momento a gente volta àquele momento de irracionalidade extrema, no sentido de ver empresas negociando a 90, 100 vezes lucro e os analistas procurando argumentos para justificar alguma compra, né? Porque parece que a gente está caminhando um pouco para isso, né? Pelo menos janeiro, fevereiro mostra que tem comprador desses cases e querem jogar para múltiplos ainda maiores, né, desses cases. Olha, eu não vejo esse cenário não, cara. Sendo bem honesto, eu acho que
essa mudança de liquidez irrestrita para restrição mais forte em liquidez, né, falando aí basicamente de juros lá fora subindo, mais o processo de quantitative tightening, que é a limpeza do balanço, enxugamento do balanço do Fed, eu não vejo mais um ambiente propício para que a gente tenha aqueles múltiplos absolutamente esticados como a gente viu nos últimos tempos, tá? Eu vou dar um exemplo, né? Esse local que eu trabalhei, a gente tinha um faturamento de X e a empresa valia Y. No segundo ano, mesmo faturamento e 2Y. E no terceiro ano, o mesmo faturamento e 4Y. Então, assim, a gente manteve basicamente 3 anos receita e o valuation da empresa, em tese, se multiplicou por 4, né? E eu acho que isso a gente não vai ver mais. E isso, obviamente, se reflete em múltiplos mais modestos, né? Eu sempre fui muito crítico, por exemplo, desses múltiplos de empresas ditas de tecnologia aqui no mercado local, que a gente não tem efetivamente uma empresa hard tech aqui. A gente vê múltiplos aí, principalmente dessas de varejo, que tem um pé bastante grande em comércio eletrônico, de 300 vezes, 400 vezes. Eu sempre achei aquilo bastante exuberante, né? Eu acho que a gente, no curto prazo, diria até médio prazo, dificilmente a gente vai ver esses múltiplos tão esticados e tão bondosos, digamos, com esses modelos de negócio. De novo, eu acho que a gente vai entrar em um mercado com racionalidade mais exacerbada. Eu acho que a racionalidade vai imperar, porque fluxo de caixa positivo continua importando, última linha positiva continua importando, e o dinheiro, né, para mim, ele sempre teve custo. Eu acho que para algumas empresas ele vai passar a ter custo também, né? Vocês estavam comentando aí, por exemplo, desse monte de processo aqui no Brasil de reestruturação. Talvez seja um reflexo, né? A hora que você fecha a torneira, opa, peraí, a gente não consegue mais se financiar nesse nível de rentabilidade que a gente tem. A gente vai precisar reorganizar a casa. E a gente tem visto aí alguns casos que tem acontecido esse movimento de reestruturação. Alguns deles estão em reestruturação faz bastante tempo, né? Mas eu acho que é um reflexo dessa liquidez um pouco mais comedida, uma liquidez que seja mais racional e não aquele famoso helicóptero de dinheiro, né? Uma tese aí do helicóptero de dinheiro, que é apoiada inclusive por alguns membros antigos do Fed lá nos anos 2000, particularmente falando. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje, papo super interessante, tenho certeza aí que vai ter um monte de corte no YouTube, então para você que chegou no meio da entrevista, quer saber um pouco mais sobre inteligência artificial, tecnologia nos Estados Unidos, volta um pouquinho na nossa programação, entra lá no nosso canal do YouTube, acompanha, claro, o Luiz Nuin aí nas redes sociais, em todos os lugares, pessoal da Levante. Luiz, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação, agradeço imensamente pela participação de hoje, pelo papo. Muito obrigado, um abraço e espero ter sido útil em alguma coisa na tomada de decisão de quem nos assiste aí. Maravilha, Luiz certeza. Nuin, analista da Levante. Obrigada mesmo, Nuin, até uma próxima. Um abraço.